Eu começo? Essa palavra. Quem? Anteriormente eu falei que a gente precisa comer, obviamente. Não é bom comer muito, porque senão engorda, né? E que precisa consumir energia porque quer ficar feliz. Mas exatamente o contrário, a gente devia consumir menos energia possível, obviamente, né? E deveria gerar menos resíduo possível, né? O problema é que fica esse impasse entre a vontade de ser feliz, também porque nos vende a ideia que a gente é feliz se consumir, né? Esse é um problema, é o cerne do capitalismo, né? Que nós devemos sempre combater essa ideia, não necessariamente consumir. Então, quanto menos consumir, a gente gasta menos energia, gasta menos matéria-prima, mas também não, mas então também gera menos emprego. Ou seja, a palavra sustentabilidade é uma palavra difícil de definir, e eu duvido que haja alguma atividade, alguma coisa no mundo que seja realmente sustentável no prazo infinito. Tudo que a gente faz, nós estamos consumindo recursos e, como falou a professora, estamos produzindo resíduos. No infinito, no tempo infinito, será que é realmente sustentável? Nós não sabemos disso. Então, eu não me sinto uma pessoa adequada para definir exatamente sustentabilidade, que ela é extremamente complexa. Ela envolve aspectos tecnológicos, aspectos econômicos, políticos e sociais. Eu acho que deve ter algum profissional bem mais competente que eu para falar sobre esse assunto. Eu gostaria de comentar que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem uma resolução que fala sobre a energia descentralizada. Então, eu acho que a pergunta anterior, não existe, né, então, uma tecnologia de tratamento universal. E também vimos que a hidrelétrica, ela é bastante utilizada no Brasil, mas ela não vai conseguir suprir toda a energia que nós necessitamos. Conforme o professor Biso falou, realmente nós precisamos de energia para cada vez mais suprir esse consumo que temos, né? Dos tablets, dos telefones, da internet 25 megas. Então, eu acho que temos que pensar na energia descentralizada. Então, favorecer a biomassa, dar oportunidade para a energia eólica, de gestão anaeróbia, de forma que, naquele município e naquela região, se tem mais indústrias de papéis, então vamos obter energia aí desse licor negro. Vamos pensar por regiões, né? Não numa forma de energia que seja para abastecer muitas cidades, mas pensar em cada caso e cada região. E quem tem interesse nessa parte de energia, eu então recomendo que vocês deem uma olhada nessa resolução da ANEEL, que dita essas diretrizes, e é por aí que eu vejo o tema da sustentabilidade. Eu concordo plenamente que definir sustentabilidade é uma tarefa árdua e difícil, porque não existe algo sustentável, não existe um objeto sustentável, não existe uma atividade sustentável. O que existe e o que a gente tem que tentar alcançar como meta é uma sociedade sustentável. E eu não falo uma sociedade, o meu país, a minha cidade, o meu bairro, né? É o planeta que precisa ter uma sociedade sustentável. E é uma meta muito difícil de atingir, porque o sistema econômico que a gente tem hoje não é um sistema que
preserva o ambiente da forma que ele necessita ser preservado, não só para as nossas gerações ou gerações futuras, mas para que esse planeta continue produzindo os seus recursos naturais na mesma velocidade que vinha produzindo há tempos atrás. O ambiente não está aqui para sustentar o ser humano, né? Nós vivemos nesse ambiente, nós coabitamos esse planeta com a natureza que está aí fora. A ideia de ambiente que a gente tem é uma ideia muito serviçal, né? O ambiente está ali para nos sustentar, e não é dessa forma. E sustentabilidade também envolve esse conceito. E tentar definir fica difícil porque você começa a apontar as causas do problema. E quando você começa a apontar as causas do problema, não é só consumo, são os nossos valores em relação a esse ambiente, a forma como nós utilizamos esse ambiente. E quem que está realmente aqui, levantar a mão aqui e falar assim, eu estou disposto a mudar, né? Eu vou mudar. E daí vem a grande ideia, porque eu já fui em vários debates sobre sustentabilidade. A definição existe, só que daí a gente complica, porque a gente não quer mexer na causa do problema. E a gente sabe a causa do problema, né? E a questão de resíduo, ela traz isso à tona de uma forma muito mais proeminente e rápida, porque o crescimento, que nem o gráfico que o professor Biso mostrou, a geração de resíduo ela acompanha a renda per capita. E quando você vai pegar aquele gráfico para países desenvolvidos, países da OECD, piora, porque a população está decaindo, e a geração está aumentando, e a renda está aumentando. Quer dizer, a perspectiva é negativa, é extremamente negativa. E enquanto a gente não atingir a causa do problema, a gente vai ficar discutindo tecnologia exaustivamente. E a maioria dos governos vão sempre buscar essa solução universal, que não existe. Né? A gente produz as embalagens com um único componente, todas as embalagens têm um único componente? São homogêneas? Não são. Ninguém discute isso. Vamos produzir que nem o caso do Yakult e do Chambita. Né? Ninguém discute produzir uma embalagem universal. Por que o tratamento de resíduo tem que ser universal? Porque resíduo é problema. A embalagem não é problema. Né? E isso acontece porque a gente tem uma relação muito perversa entre governo, população e o setor privado. Agora, discutir tudo isso, aí não é nem tese de doutorado, né? Aí já é um curso inteiro. Alguém mais tem alguma pergunta? Oi, meu nome é Raul. Eu queria saber, não sou especialista na parte de resíduos, mas eu gosto muito de todas as pesquisas que se fazem aqui. Então, em termos de pesquisa, que os senhores acham que seria... Qual seria a visão de vocês com respeito à pesquisa dentro do Brasil para os próximos, 5 anos, 50 anos? No futuro, falar, né? Aonde deve ser encaminhada essa pesquisa no Brasil? Vocês fazem muita pergunta difícil, né? Isso é futurologia. Assim, eu acho a pesquisa científica na área de resíduos, como em todas as outras áreas, ela é induzida pelas oportunidades e pelas ofertas de financiamento, né? Bom, esse ano a gente não vê nem oportunidade nem oferta de financiamento, porque a CAPES cortou mais de 50% da verba, por exemplo, mas no futuro eu acho que isso vai ser direcionado pelas oportunidades de fazer pesquisa. O problema é que as oportunidades de fazer pesquisa na área de resíduos, elas deveriam ser oferecidas pelas entidades governamentais, pelo governo, né? E aí,
vem naquela questão de que a responsabilidade pela gestão dos resíduos é basicamente dos municípios. E aí eu vou voltar atrás dizendo sobre todos os problemas que os municípios têm em fazer a própria gestão dos resíduos. Eles não conseguem nem fazer a própria gestão dos resíduos, como eles vão induzir e oferecer oportunidades para se fazer pesquisa, né? Então, eu vejo uma incógnita muito grande a respeito desse futuro e não vejo muita perspectiva de que o Brasil, ou mesmo os países não desenvolvidos, possam avançar num assunto em que nós estamos muito mais atrás do que os países desenvolvidos, que já resolveram muitos desses problemas e avançaram bastante em tecnologias. A gente não consegue nem resolver a gestão, como é que vamos resolver a tecnologia, né? Eu peço desculpa se minha perspectiva é extremamente pessimista. Bom, eu vou dar o meu depoimento de quem veio de fora e resolveu fazer pesquisa aqui e não fazer mais lá fora. O que é o desafio. Eu ainda acredito que tem muito chão pela frente, tem muita área para pesquisar, independentemente do grau de avanço na gestão aqui, porque o Brasil ele tem situações muito particulares na área de resíduo, principalmente na parte que é a minha área, né, que é na parte de gestão e na parte de conscientização ou educação de responsabilidade ambiental, que eu gosto muito de usar esse termo, em relação à Europa principalmente. Agora, de novo, pesquisa não se faz só sonhando, né? Você precisa de verba, você precisa de fundos. A perspectiva que eu tenho é mais fácil você trabalhar com parceiros lá fora e trazer esses fundos aqui para dentro do que necessariamente apostar que o governo brasileiro ou que as entidades de financiamento vão realmente financiar com peso a área de resíduos. Se alguém estiver assistindo dessas áreas, por favor, né, comecem a investir, porque o resíduo sólido ainda não é a força motriz ambiental dentro do Brasil. A gente ainda está com um problema, como foi salientado aqui várias vezes, onde a legislação lá fora prevê planos de prevenção de resíduos como obrigatoriedade para muitas cidades, principalmente na Europa, através da Comissão Europeia, e aqui a gente está discutindo deixar os lixões abertos por mais 5, 7 anos. Né? Então, essa disparidade de objetivos e de metas é que faz que impossibilita que a gente consiga desenvolver tecnologia própria para os nossos resíduos, porque a tecnologia de lá de fora não necessariamente funciona aqui, muitas vezes não funciona. Né? E, enquanto isso, países como a Holanda, a Alemanha, a Suécia, vêm comitivas aqui no Brasil para desenvolver tecnologia aqui e vender essa tecnologia para a gente. Né? Então, por falta de incentivo à pesquisa, a gente está deixando outros países que têm financiamento fazerem as pesquisas por nós. Isso é extremamente preocupante. Né? Bom, eu acho que ficou bem claro aqui nas palestras, mesmo em aulas e pesquisas que vocês fazem, o grande problema do Brasil na área ambiental, vou falar em área ambiental em geral, não é técnica, né? É gestão. Né? A nossa gestão é muito ruim, né? Gestão estadual, municipal, federal e tal, isso é muito ruim. Tá? Foi falado aqui o problema da crise hídrica, de gestão. Não é técnica, sabe-se como tratar água, como puxar água, como fazer daqui ali. Então, o problema não é... técnica existe, a gente estuda, a gente trabalha, vai num congresso aí, você vê o quanto que sai de trabalho, vocês apresentaram o trabalho, vocês estão fazendo, estão desenvolvendo técnica. Técnica a gente sabe, a gente dá um jeito. Né? Mesmo com pouco recurso, a gente dá um jeito. Nosso problema maior é a gestão, que eu acho que isso deu para ficar bem claro aqui. Com relação à pesquisa... A gente sabe que a pesquisa sempre esteve atrelada
a indústria, né? De alguma forma a indústria, e o Brasil e outros países aí, com a industrialização tardia, começou com a ciência meio tardia, né? Nossa primeira universidade, a USP, de 1934, já tinha universidade faz tempo em outros lugares, né? Na Unicamp mesmo, que é uma baita universidade, fazendo 45, 50 anos, né? 50 anos, então, é coisa recente, né? Então, e recursos, né? 42%, se eu não me engano, dos recursos investidos em ciência, tecnologia e inovação no mundo inteiro, quem investe são os Estados Unidos. Então, é razoável que eles que vão ter as grandes descobertas e tal, porque eles estão pesquisando mais que a gente. Então, não tem como isso aí. É dinheiro, não dá para fazer milagre. Não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, né? A gente precisa de recursos. A gente está fazendo a nossa parte aqui na universidade, vocês estão fazendo, mas não é uma coisa simples subverter. E talvez a área de resíduos ela sofra um pouco porque não tem a indústria puxando, né? As indústrias que vêm são as de fora que trazem aqui. O Brasil sempre foi importador de tecnologia. Criar tecnologia nova é uma coisa complicada, né? Então, subverter isso é complicado. Então, perspectivas não são muito animadoras realmente, mas não só para a área de resíduos. Eu acho que para várias áreas assim, que são estratégicas para o país. Em linhas gerais, você pode pensar assim, o Brasil teve um problema sério de energia com a crise do petróleo em 1973. O governo da época, o governo militar, vocês nem eram nascidos, a maioria, tomou duas decisões: vitaminar a Petrobras e tentar desenvolver um combustível nacional. As duas deram certo. Talvez não na velocidade que podiam ter dado, porque foram feitas por um regime ditatorial e tal, mas o fato é que tanto a Petrobras virou uma marca forte, uma empresa muito forte, quanto a tecnologia do etanol hoje é reconhecida no mundo inteiro. Então, assim, precisa ter a oportunidade, a necessidade, principalmente o investimento, né? Sem investimento fica complicado. O Brasil está na periferia dessa história de investimento. E a perspectiva não é de melhora muito, não, mas sempre foi assim e nós estamos fazendo, estamos conseguindo, dentro das nossas dificuldades, fazer trabalhos interessantes, gerar tecnologia interessante, formando gente boa, e é isso aí, é isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Vocês têm que continuar aí o que a gente está fazendo. Vamos lá. Alguém mais tem alguma outra pergunta? Bom, boa noite quase, né? Meu nome é Fábia. Eu gostaria de fazer a pergunta para o professor Sandro sobre a reciclagem do plástico. A gente tem conhecimento que o plástico é um problema, né? Na questão da reciclagem. E o produto, né, transformado com a reciclagem acaba tendo uma qualidade ruim, né? Outro dia até comentei com a professora Ana Paula durante a aula. Existem algumas, por exemplo, hoje existe fábrica de vassoura de plástico, quer dizer, algumas soluções que eu não sei se são consideradas soluções, como, por exemplo, a cidade de Gramado, que transforma, eles chamam de reciclagem, mas, no meu ponto de vista, não é, porque eles fazem árvores de Natal a partir das garrafas PET, né? Quer dizer, não sei se isso é o caso de recuperação ou transformação, mas eu gostaria de saber seu ponto de vista com relação a esse tipo de solução para o caso do plástico. Você tem razão quando você... Ao contrário de metal, se for 100% alumínio, for 100% cobre, 100% aço ou um vidro da mesma composição, você consegue fazer um aço, um cobre, um alumínio, um vidro idêntico ao original. Idêntico. Sem tirar nem pôr, ele vai ficar, tanto é que a Gerdau de Araçariguama, ela faz o mesmo GG50 que a Gerdau de Duque de Caxias, que trabalha com minério, com ferro a partir do minério. Dá para fazer.
Tá? Com o plástico não. O plástico é uma cadeia muito comprida que, conforme você vai reciclando, ele vai perdendo peso molecular. Isso, em geral, torna o plástico inferior, em termos de propriedades mecânicas, que são as mais importantes, torna o plástico inferior ao plástico vindo da matéria-prima virgem, mas não torna isso impeditivo de utilização. Tá? Já viu aquelas camisas escrito recycled? Né? Pô, você pega uma coisa descartável, como uma garrafa PET, e transforma numa coisa reutilizável, que é uma camisa. Isso é um baita de um avanço. Né? O poliéster grau fibra, que é o poliéster de camisa, poliéster de calça, de meia e tal, é PET, quimicamente igual ao PET, com peso molecular inferior ao PET de garrafa. Tá? Então, você transformar o PET de garrafa num poliéster grau fibra é fácil. O contrário é complicado. É pegar um monte de camisa e querer fazer garrafa. Isso já precisa fazer crescimento de peso molecular, isso é complicado. Tá? Mas dá. Então, não é porque você vai perder massa molar, perder peso molecular, que você vai ter um produto inútil. Tá? Você pode ter um produto de uso e outras coisas. Então, quando você coloca ali numa garrafa, numa vassoura, num cabide, é que você tem noção de que aquele produto pode ser inferior e você não pode colocar numa utilização mais nobre. Outra coisa que pega com o plástico, que não pega com o metal e com o vidro, é que, por lei, o plástico reciclado não pode ter contato direto com o alimento. Tá? Porque o plástico derrete a 200, 300 graus no máximo. E você mata tudo quanto é porcaria biológica com isso, mas você não destrói algumas porcarias químicas que podem ter armazenado ali dentro. Tá? Aço, latinha de leite condensado derrete a 1.500, lata de alumínio a 700, o vidro a 1.000, qualquer porcaria é destruída. Então, você não tem essa restrição. Então, o plástico ele tem essa dificuldade. Tá? Mas eu vi o comercial da Antártica falando que eles usam PET reciclado para contato direto com o alimento, para fazer nova garrafa de Guaraná. Pode usar, mas eles têm uma tecnologia bem diferente, de uma super lavagem lá, que eles patentearam, não abre para ninguém, e que pediram autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para usar. Tá? É só a Ambev que faz isso no Brasil. Tá? Mas o plástico, com todos os defeitos que o plástico tem, ele tem uma qualidade, é o mais barato para ser reciclado. Tanto é que uma fábrica de vassoura usa isso aí. Né? As máquinas são as mais baratas, porque são feitas de metais para derreter. Qualquer 300 graus derrete isso aí. Você não precisa ter um forno com tijolo refratário a 1.500 graus para derreter aço. Então, é mais barato. Tá? Isso é mais barato, atrai geralmente industrial que não tem muita noção e acaba fazendo de qualquer jeito, né? E acaba fazendo um material que não é tão bom. Uma historinha rapidinha que eu vou contar. O único problema que eu resolvi por telefone, uma vez, de um cara de Campo Grande que me ligou, ele mexeu no Google, viu que eu já tinha feito algum trabalho com PET de óleo, garrafa de óleo. Ele ligou para mim, você já mexeu com PET de óleo, né? Eu falei, trabalhei um pouco e tal. Então, cara, eu tenho uma encomenda aqui de 8 toneladas de PET de lixão, PET de óleo de lixão, e eu peguei 200 quilos, fui fazer, e, saiu uma caca na extrusora, na máquina lá. Falei, tá bom, o que você fez? Eu moí, lavei, lavou com o quê? Daí ele me falou um sabão que ele tinha usado, um sabão comum e tal, e depois eu processei. Tá, falei, e você enxagou com o quê? Pelo telefone. O cara ficou mudo do outro lado da linha. Cara, você lava um negócio com sabão e não enxágua? Não, você lava um prato e não vai enxaguar depois, não enxaguei, cara. Então, é esse o nível de industrial que chega, é demitido ou pediu demissão, conseguiu uma grande fundo de garantia, compra máquina de plástico que é mais barata, né? Você não vai comprar um forno para 1.500 graus, e vai tentar fazer na tentativa e erro. Né? E daí o cara falou, falei para ele enxaguar, falou, se der problema você me liga. Nunca mais ligou, deve ter vendido as 8 toneladas dele ali, deve estar feliz da vida. Então ele vai aprendendo assim. Então falta essa cultura aí de tentar fazer uma coisa um pouco mais caprichada no industrial brasileiro. Né? E o cara pensa no dinheiro. Tudo bem, tem que pensar, mas tem que pensar em qualidade para ganhar mais. Né? É isso aí. O plástico
tem seus problemas. O plástico é altamente reciclável. Se recicla plástico pelas costas. Todo lugar tem uma recicladora de plástico. A questão é a qualidade. Temos mais uma pergunta online, de novo do Massal, de Jundiaí. A pergunta é meio grande, então eu vou ler. Não é hora de abrir mão de patentes e buscar das mesmas na gestão de águas residuárias e resíduos sólidos? Caso aceito pelas autoridades, empresas e academia, convidemos todas as empresas, inclusive as do exterior, a aceitar abrir mão de suas patentes para criarem um processo universal para tratar os resíduos. Metas principais: recuperar água, reciclar os materiais e cogeração de energia elétrica ou a vapor. Reconhecer a importância dos micro-organismos, não transformando-os em biossólidos. De novo, eu vou repetir o que foi falado, meus colegas vão falar. Eu acho que não existe esse tratamento universal para resíduos. E o grande problema, por mais que a gente estude técnica, o grande problema, pelo menos para resíduos, não é técnica. A hora que melhorar a gestão, a gente vem, implementa as técnicas que a gente desenvolveu e bola para frente. O que ele está propondo? Obrigar alguma coisa, é isso? O mundo é capitalista, né? Sim. Então, as coisas só andam se alguém ganha dinheiro. É muito difícil obrigar alguma coisa, né? A gente só obriga alguma coisa quando, se a sociedade for realmente democrática, decidir. O problema é que a sociedade não é realmente democrática, principalmente a brasileira, né? E aí, eu queria aproveitar que eu estou com o microfone na mão, não vou fazer uma pregação política, mas a gente tratou de diversos aspectos e não tratamos de um aspecto que é mais complicado, que é a questão política. Eu digo isso porque eu vivi na pele, eu fui diretor de limpeza urbana durante algum tempo, né? E a principal razão, por exemplo, dos municípios, que são teoricamente os responsáveis por fazer a boa gestão de resíduo, não fazer, é que eles foram capturados pelo poder econômico. Essa que é a verdade, né? As empresas que prestam serviço, de olho nesse mercado de 20 bilhões de reais que a gente estipula, elas simplesmente usam o seu enorme poder econômico para influenciar as decisões políticas. Aquelas que vão dizer qual é a política que nós vamos aplicar no município, qual é o tratamento que eu vou fazer. Por isso que alguém perguntou sobre por que não funciona a compostagem, eu complementaria. Por que até hoje não funciona a reciclagem? Assim, são raros os municípios que reciclam mais do que 2 ou 3% de todo o resíduo sólido urbano. Simplesmente porque a atividade de reciclagem não interessa e não é lucrativa para as empresas que prestam serviço. Essa é a principal razão. A atividade de compostagem também não vai ser lucrativa para as empresas que prestam serviço. Então, essa questão é científica. Vocês podem até criticar que eu não estou declarando uma conclusão científica, que eu vivi na pele, é o meu sentimento. Mas a principal razão de que os municípios não fazem a gestão, não aplicam as boas técnicas, é que o país ainda ele não é exatamente democrático, né? Nós somos uma democracia ainda imatura, com muitos defeitos, e o poder econômico tem uma influência muito forte nas decisões políticas, mas muito mais forte do que vocês imaginam. Né? Se vocês quiserem saber por quê, talvez um dia, numa conversa de bar, eu possa contar para algum de vocês. Né? Tem um detalhe que o Sandro levantou e que agora o Biso também levantou,
é o fato de que, na Europa, a legislação ela é muito mais restritiva, e a nossa legislação, ela simplesmente, né, como você disse, não tem meta. Né? Você lê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem um problema muito sério, não só de meta, mas também de definição. Tudo fica muito subjetivo, dependendo da interpretação daquele que está lendo. Por isso que os advogados adoram a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Porque eles podem interpretar ela de N formas. O que não acontece em legislações na Europa. Quando você vai pegar um bom exemplo disso é a comparação entre responsabilidade compartilhada e estendida. Em nenhuma delas você tira a responsabilidade do consumidor, mas na compartilhada você não define de quem é realmente a responsabilidade. Aí fica por isso que os acordos setoriais eles têm um peso muito maior aqui no Brasil do que necessariamente lá fora. Lá fora é para implementar algo que já está descrito em lei. Aqui não, é para determinar a responsabilidade de cada um naquele setor e daí você entrar num acordo para viabilizar a logística reversa de um determinado resíduo. Então, o que acontece é que a nossa legislação é muito permissível, e daí o poder econômico ele se torna um fator decisivo na hora, e as empresas, principalmente aqui de coleta, elas têm um poder enorme, como já foi dito, né, o valor do contrato é um dos maiores contratos que você tem dentro da prefeitura. E essas mesmas empresas de coleta que estão entrando no Brasil já agem lá na Europa de maneira diferente. Né? Não vou nem citar nome de empresas, mas tem várias que estão entrando agora aqui no Brasil que já agem lá na Europa, que já fazem coleta de resíduo na Europa e trabalham com cidades que têm planos de prevenção de resíduo. A gente não está nem falando de reciclagem mais, a gente está falando de prevenção. O que vai no motor, vai na raiz do lucro delas. Por que lá eles trabalham, aceitam contratos, obedecem a normas muito mais restritivas e aqui no Brasil isso não acontece? Porque a legislação não é tão restritiva como deveria ser. É um problema de gestão? É um problema de gestão, mas também é um problema de legislação. Né? Boa tarde, eu sou José Maria, do Projeto Reciclo. Quero apimentar um pouquinho mais. Eu queria, né, que a mesa, apesar de ter citado em alguns pontos esse item, né, esse viés que eu vou apontar, quando a gente poderia analisasse o poder, né, de compra da população em relação a alguma empresa que esteja fazendo propaganda enganosa ou coisa assim do tipo. Você, Sandro, citou em algum ponto, poxa, eu quero o produto, eu não quero a embalagem. Né? Porém, para mim ter o produto, eu pago todo o custo da embalagem e o problema fica abraçado comigo, ninguém, né, dá uma solução. Né? Dentro da lei fala da questão da responsabilidade compartilhada. Onde e como nós, consumidores, poderemos exigir essa responsabilidade da empresa? Olha, eu acho que é de baixo para cima mesmo. A gente tem que, tendo uma legislação, e essa legislação sendo cumprida com fiscalização, eu acho que é razoável. Tem um elo aí que fica meio esquecido, o pessoal está fingindo de morto, que são os comerciantes. Né? Até eles têm suas razões para estar fingindo de morto também. Pô, os caras já sofrem bastante. Mas é fato que você chega e fala assim, ó, pô, eu quero comprar uma lâmpada. Tá? Daí vem o Carrefour, faz propaganda, a lâmpada aqui está mais barata. Você vai lá no Carrefour, compra a lâmpada, usa a lâmpada, e quando a lâmpada queima, qual seria o razoável? Você devolver para o Carrefour, e o Carrefour se vira com o importador, com o produtor da lâmpada. Né? Então é isso. A gente fica falando muito das indústrias, mas também tem o comércio,
que fez isso, que deve ser responsabilizado para isso. Você vai comprar coisa no supermercado, numa loja, e é ali que você tem que exigir, ó, eu vim trazer aqui, e agora? Né? Eu gerei essa pilha aqui, estou devolvendo, eu comprei essa pilha aqui, estou devolvendo para você. Né? Então, esse tipo de coisa que tem que ver, eu acho que é por aí, a gente tem que começar reclamando de baixo, tentar fazer com que as pessoas que nos representam, desde a mais simples até a mais poderosa, comecem a tentar para isso aí também. Eu acho que é de baixo para cima. Né? Nós, como seres vivos, nós temos direito de consumir, temos direito de gerar esgoto, temos direito de beber água, mas uma coisa que não estava muito prevista quando a natureza nos criou foi a embalagem, certo? A embalagem não era bem isso. Isso não estava muito no esquema, assim como cidades desse tamanho que nós temos hoje, né? Fica tudo concentrado, né? Com rios pequenos que não conseguem abastecer, muito menos tratar o esgoto. Né? Então, as cidades ficam núcleos muito de uma poluição muito grande ali, de coisas que são naturais, a necessidade de água, a geração de esgoto, isso é natural nosso. Né? Mas está tudo muito concentrado, então a gente tem que exigir, né, de quem tem a responsabilidade de nos dirigir, né? E no caso de resíduos, eu acho que também exigir, não sei se os comerciantes vão gostar, mas exigir dos comerciantes também. E eles puxam das indústrias. Né? Eu acho que é por aí, porque a gente vai comprar, a gente não compra da indústria, né? A gente compra do comerciante. Então, isso aí que tem que ser colocado também. Eu tenho uma pergunta para a Tânia. Tânia, você comentou que tem resíduo de estação de tratamento de água que pode ser usado na construção civil, que são minerais. Eu não entendi isso, eu nunca ouvi falar isso. Você pode dar uma pincelada? Por favor. Os resíduos de tratamento de água, quando você pega para fazer a água potável, tem resíduos sólidos que ali são resíduos mineralizados praticamente. Você não tem bactérias, não tem nenhum tipo de outro resíduo. Então, esse resíduo, ele poderia muito bem ser reutilizado. E parece que tem outros professores que utilizam aqui na engenharia civil, né? Reutilização desse tipo de resíduos da estação de tratamento de águas residuárias. Eu já li a respeito disso, de reutilização desses tipos de resíduos. De tratamento de água potável, não de águas residuárias. Parece que está relacionado com vigas de calçadas, tipos de construções que não envolvem, né, estrutural. E a última coisa, Bis, o senhor comentou de uma planta de pirólise e gaseificação com plasma. Você falou que tem uma só. Onde que é? Você sabe? Você pode dizer? Você está perguntando de plasma, né? Eu não lembro o nome da cidade, tem uma cidade no Japão, que tem uma planta de tratamento de lixo por plasma térmico, né? E só tem uma indústria que tem a tecnologia, que eu também não vou lembrar o nome, acho que é Westinghouse, alguma coisa desse tipo. O que tem são pequenas plantas piloto. Mas tem realmente uma planta de porte pequeno, acho que 1 ou 2 toneladas por hora, numa cidade do Japão. Aí depois, se você quiser saber, eu tenho lá nos meus arquivos os detalhes. Bom, pessoal, devido ao tempo, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas a gente vai encerrar por aqui. Vou agora fazer o sorteio de 2 livros, que todos estão ansiosamente aguardando.